Muito bem. Nós vamos começar com a palavra de oração. Vamos agradecer a Deus o dia que tivemos, corrido como o meu, ou talvez mais tranquilo, não importa. Cada dia traz consigo suas bênçãos, suas dificuldades, mas há uma coisa impressionante, como a palavra do Senhor nos ensina, nós temos que aprender a desfrutar de Deus cada instante desta vida. Por isso Moisés fazia a seguinte oração: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. A capacidade de aprender de Deus, não importa qual seja a circunstância. Nós precisamos que a nossa vida produza isso, tá bom? Vamos orar, meus irmãos, agradecendo o dia. Pai, agradecemos ao Senhor porque estamos vivos, porque estamos aqui, porque tivemos o dia repleto de atividades. Algumas coisas que nos aconteceram foram tão boas, alguns momentos são tão difíceis, mas não importando os momentos, os dias, o Senhor esteve conosco, esteve ao nosso lado. Obrigado pelas experiências que tivemos. E obrigado porque nós temos, ó Pai, um coração pronto para crer em Ti, disposto e inclinado pelo Senhor à Tua palavra, a fim de que, crendo em Ti, nós possamos conhecer-Te e Te servir, Pai. Ajuda-nos a crescer na graça. Ajuda-nos, ó Pai bendito, a aplicar o conhecimento que temos de Ti ao nosso dia a dia. Dá-nos gozo no Senhor e alegria nas Tuas coisas. Nós Te pedimos. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mesmo sem o instrumento, vamos cantar o hino de número 19. Hino de número 19. Vocês têm aí? Eu nem vi se tem salmos e hinos aí, quem não tem na Bíblia. Salmos e hinos não. Como é que chama? Inário presbiteriano, né? Salmos e hinos era antigamente. Antigamente o nosso inário chamava salmos e hinos. Esse é o novo cântico, tá certo. Não é nem o inário presbiteriano. Não? Vamos ficar em pé? Olha lá, puseram até lá. Número 19. Rei sublime. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de Ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, Teus filhos prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. Podem sentar. Vamos abrir nossas Bíblias lá na 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3.
Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Ou segunda epístola, né? Se você não sabe o que significa a palavra epístola, alguém pode nos ajudar? Já viram a palavra aí na Bíblia? Epístola. Significa o quê? Epístola. Carta, é uma palavra para carta. Tá bom? Então quando você lê, essa aqui é a primeira epístola, é a primeira carta, a segunda carta, ou a epístola de Paulo a Timóteo. É a carta de Paulo, tá bom? No caso aqui nós vamos ver a segunda carta de Pedro, e nós vamos começar pelo último versículo da segunda carta, o verso 18 do número 3, do capítulo 3. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ninguém falou amém no final? Amém. É porque essa aqui é uma expressão de louvor. Aqui não tem a palavra amém, né? Não sei se vocês notaram, não tem a palavra amém. Mas é uma expressão de louvor, quase sempre a gente acaba terminando com um amém. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Pode falar amém. Não vai para o inferno quem fala amém não, tá? Vamos prestar atenção numa coisa muito importante aqui nessa frase. A ele quem, gente? A ele quem? Você tem certeza? Vamos ver. Antes crescei na graça e no conhecimento de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória. A Ele quem? A Jesus. Muito bem. Eu vou representar Jesus aqui, ó, com isso aqui. Isso aqui o que que é? Uma coroa. Porque Jesus é o quê? Rei. Neste atual momento, Jesus é o quê? Rei. Onde que Jesus está agora? Sentado no trono, né? A Bíblia diz que ele subiu aos céus e assentou-se no trono. E ele julga, ele dirige todas as coisas. Haverá um período da história da humanidade que a história da humanidade será conduzida pelo poder de Jesus Cristo. E aqui está o mundo. Conduz ele todas as coisas, ok? E você está aqui no mundo, certo? Olha você aqui, ó. Você está aqui num país chamado... Como é que chama esse país nosso aqui? Você está aqui num país chamado Brasil. Está até bonitinho meu Brasil, não está, Adriano? Está bem parecido, né? É o cotovelo, o meu cotovelo está treinado. Ele fez muito isso na escola. Né? É a terra. Você está aqui e o texto diz o seguinte: a ele pois a glória. Não é isso? Quando que ele tem que receber glória? Vamos ler o texto de novo? A ele seja a glória. Quando? Então veja, existe uma necessidade de que a sua vida, o seu modo de viver, glorifique a Cristo, nosso Rei. E isso não é só lá na eternidade, quando você estiver no céu, quando você estiver na nova terra, não. Isso tanto agora como no dia eterno. Veja, então a religião cristã, propriamente dita, ela não é apenas um receber de graça. É isso que eu acho que é importante que a gente acorde, a gente preste atenção. Há muita gente que acha que o cristianismo é a pessoa gostar de Deus, vou usar assim a linguagem bem simples, gostar de Deus, fazer coisas para Deus, para receber. Pedro está terminando a sua carta. Pedro, inclusive, está terminando a sua vida. Se você lembrar bem, essa é a carta que ele diz que escreve já na expectativa de partir para a glória.
Então ele vai deixando alguns conselhos, e um dos conselhos de Pedro é que a igreja esteja atenta com a glória de Cristo hoje. Irmão, o crente, ele tem que ter uma dimensão da eternidade e da glória que nos espera, não tenho dúvida. Tanto é que ele diz, haverá glória no dia eterno. Mas a igreja não pode perder a noção de que agora a nossa vida tem que glorificar a Deus. E no contexto aqui então deste verso, Pedro vai dizer que o crescimento na graça e no conhecimento é fundamental. Tem gente que entra na igreja e acha que não, sentou no banco, agora então melhorou, né? Que agora o banco está fofinho, né? Sentou no banco, sentou no banco já está bom. Parece que perde a dimensão de que é importante ser consciente da fé. Então, assim, nós estudamos o crescer na graça, quando nós, há 2 semanas atrás, vimos que crescer na graça é também a mudança do nosso comportamento. À medida que eu deixo o pecado e a minha mente passa a considerar uma vida nova, começo a pensar as coisas lá do alto, começo a considerar as coisas que eu faço a partir de uma nova perspectiva, de que eu sirvo a Cristo. Cristo é o nosso Rei, gente. Não dá para ver. Se pudéssemos ver, se Deus nos concedesse olhos para atravessar a matéria e enxergar o mundo invisível onde Cristo está, veríamos a glória do Senhor. E perceberíamos o que está por detrás desta realidade material, mas que é tão realidade quanto isto que nós vemos. É preciso conscientizar-se de que pertencemos a um reino invisível, mas real. Abra aí, deixa a sua Bíblia marcada aí na de Pedro agora, na de Pedro, e vá comigo ali em Timóteo. Vamos lá, Timóteo, por gentileza. Timóteo, no capítulo de número, primeira epístola, capítulo 1, alguém lê para a gente o verso de número 17. Ao Rei eterno, imortal, invisível. Veja que essa era a perspectiva dos apóstolos. Eles não se permitiam pensar que só porque não era visível, que não era real. A Ele seja a glória. Então, primeiro, você tem que conscientizar e trabalhar a sua mente. Você tem que trabalhar a sua mente para viver debaixo desse reino. Vamos dar um exemplo de como que a gente pode fazer isso. No dia a dia. Eu sirvo a um rei. Mas vamos tentar mudar um pouquinho. Quem aqui conhece o patrão da empresa onde trabalha? Eu trabalho numa empresa, conheço o patrão. Quem que é o seu patrão? É o Savini. Savini. Seu chefe. Tá bom, serve o chefe. Não precisa ser o patrão, pode ser o chefe. Você, quando está no seu horário de trabalho, você trabalha sob as ordens dele. Você pode fazer o que você quer lá? Você tem uma certa liberdade, né? Você pode ir com a cor de camisa que você quer. Lá tem. Então, nem isso. Mas você pode dar quantos passos você quer na sala para ir até. Se você quiser dar passos largos, se você quiser dar passo curto, você pode. Isso ele não fica controlando. Não muito. Mas você também não pode sair correndo, né? Tudo fazer correndo na sua repartição lá. Se fizer, até bom. Se fizer, até bom.
Mas você acha que vão achar bom? Tudo que você vai fazer, dar uma corridinha? Não vai ficar fora do padrão? Por incrível que pareça, não, ele vai gostar. Lá? Então lá deve ser uma preparação atlética para 2016. Né? Então veja, eu estou querendo chegar ao ponto e dizer o seguinte, que você tem limites no que você faz, embora também tenha liberdades. E isso tudo está porque existe uma regra social na sua empresa, não é isso? Assim, por exemplo, eu não posso ficar sentado trabalhando que ele pensa que é tempo ocioso perdido. Eu tenho que ficar na bancada ou então no hospital inteiro rodando, entendeu? Para fazer o que eu quero, mas sentado ele não quer ver ninguém. Interessante. Muito ruim, por sinal. Né? É um conceito e você está se adaptando a ele, porque é novo no emprego. Eu já sei que o chefe não gosta que eu fique sentado. Se eu fico sentado, pode tomar, né? Posso não cair na graça ali do chefe. Veja, irmão, a gente entende, a nossa mente se adapta aos contextos sociais onde a gente vive, não é verdade? Quem que estuda aí? Faculdade ou outro curso? Está fazendo qualquer curso. Pronto. Tem lá a sala de aula. Pode fazer o que quer na sala de aula? Não. Fala uma coisa que não pode fazer. Os procedimentos errados. Às vezes você está fazendo lá, está errado, o professor vem e te corrige. Certo. Mas fala uma coisa assim, que coisa errada é sempre ruim fazer, né? Por exemplo, pode ficar cantando em voz alta? Não. Por quê? Atrapalha. Atrapalha por quê? Está todo mundo prestando atenção, você ficar cantando. Ficar cantando atrapalha todo mundo, o convívio social, e a sua mente se adapta, né? De repente você lembrou de uma música muito legal, mas você não pode cantar em voz alta. Mas no chuveiro, em casa pode. Né? Seu Adalto canta muito lá na sua casa, lá no chuveiro, tomando banho. Ele gosta de cantar, né? De repente ele gosta de cantar no chuveiro. Por último, tá bom. Então veja só, a nossa mente, ela se adapta aos nossos contextos. Agora, você já percebeu que nós vivemos no melhor de todos os contextos, que é o reino de Cristo? E a nossa mente sequer, no dia a dia, faz essa lembrança? Para lembrar disso, nós precisamos de quem? Da palavra. E então o apóstolo vem e fala assim que é necessário haver um amadurecimento desta mentalidade, de tal forma que a gente viva essa perspectiva mais intensamente. E eu creio, para mim, que esta é uma das grandes avenidas do amadurecimento da nossa fé. A capacidade de discernirmos a presença, a realidade do reino de Cristo na nossa vida. É como se conseguíssemos, por meio da nossa fé, e aqui fé, pensamentos de fé, lembrar que Cristo é rei. Por exemplo, Ele é rei aqui e agora, está aqui e agora. De tal forma que eu não posso usar uma palavra qualquer, de tal forma que eu não posso andar de qualquer jeito, porque eu me adapto ao reino. Imagina se Cristo entrasse por aquela porta. Se Cristo entrasse ali e falar, paz seja convosco. O que você acha que vocês fariam? O que vocês fariam? E se todo mundo reconhecesse que é Cristo? Usa a imaginação. O que vocês fariam? Vamos lá, gente, vocês não faria nada? Vocês iam ficar mudos? Ah, Cristo entrou. Senta aí, Jesus. Seja bem-vindo à nossa igreja. Imagina que nós reconhecemos que é Cristo. Entrou por aquela porta. O que você faria? Eu gritava glória, aleluia. Glória, aleluia. E alegria, né? Eu faria isso, caria em terra, adoraria Jesus. Caria em terra, aos seus pés, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor mesmo. Né? Ou por reverência ficaríamos em pé, Jesus está entrando, Jesus está chegando. Né? Veja, mas por que isso dependeria da presença física dele? Porque a nossa mente ainda não
amadurece o suficiente para conceber que Ele está aqui, a sua presença é tão real entre nós, quanto poderia ser se fosse presença física. Ele não disse que estaria conosco todos os dias. Ele não disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei com Ele. Então, crescer na graça, meus irmãos, é crescer na consciência da presença, da realidade, da glória, da pessoa, do exercício de todos os seus ofícios, profeta, sacerdote e rei, de Jesus. Crescer então na graça é um despertamento para um mundo que é invisível, mas é real. Alguém lê aí Hebreus capítulo 11, versos 1 e 2. Hebreus 11, 1 e 2. Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois, pela fé, os antigos obtiveram um testemunho. Olha só, fé é a possibilidade de entender de forma concreta o que é invisível. Veja que os termos que eu estou usando, estou tentando escolher termos para você não... Eu não estou falando que o reino é abstrato. O reino não é abstrato. O reino não é uma imaginação nossa, uma abstração. O reino é concreto, ele só não é visível. Ele só não é material ainda. Ele ainda é um reino imaterial, embora ele já tenha uma porção material. Porque nós estamos nesse reino. Veja, nós não estamos fora dele. Nós estamos nele. Então ele reina aqui, sobre esses bancos, sobre a minha casa, sobre o Brasil, sobre o mundo inteiro, sobre o universo. Mas o rei é invisível, como disse Paulo para Timóteo. O rei imortal, invisível. Então, irmãos, agora vamos e venhamos. Mas de que maneira eu sei que eu estou vivendo e glorificando a este rei? Isso é uma coisa importante. Se eu tenho consciência de que ele existe, veja, a minha consciência da realidade do reino tem que mudar o que eu sou. Mas como eu sei que o que eu sou está mudando? Como é que vocês acham? Como é que a gente sabe que está mudando? Basta eu ter bons pensamentos para saber que estou mudando? Você já teve aqueles pensamentos assim: eu quero ser uma pessoa totalmente diferente a partir de hoje? Já passou por isso na sua cabeça? A partir de hoje eu quero ser uma pessoa diferente. Esse é seu pensamento. Mas isso resolve para você? O que tem que acontecer? Ações, atitudes concretas. E então vem aqui a minha ideia de que crescer na graça é também crescer aqui, no amor. Amor que permitirá com que minhas ações sejam graciosas ou cheias de graça. Abra comigo aí na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro. Alguém vai ler? Outro irmão que ainda não leu? 1 de Pedro, capítulo de número 4. Lê para a gente aí o verso de número 7 até o verso de número 11. Lembra que Pedro, lá na segunda de Pedro, ele está dizendo: olha, gente, se você ler, né, a gente já leu aqui há 2 semanas, então só para contextualizar, ele diz assim: os céus vão se enrolar, está chegando a hora, e a coisa que eu aviso vocês é: olha, quando esse dia chegar, crescei na graça. E você vai ver que Pedro vai voltar ao tema do final dos tempos agora. Olha o que ele diz aí. Quem lê para a gente? Verso 7 até o verso 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração.
Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Aí tem amém, né? Amém. Olha só como é que Pedro está trabalhando. Pedro está dizendo o seguinte: o tempo está se aproximando. Que tempo é esse? É o tempo em que o reino invisível se tornará para todos nós visível. É o tempo da aproximação do dia em que o reino vai se consolidar. O nosso papel como súditos desse reino é crescer na graça, lá na segunda carta. Aqui este papel é fazer isso através de atitudes para com o nosso próximo. Temos que ser amorosos com o próximo. Irmão, nós temos de nos conscientizar que a nossa fé não pode ser só um discurso de fé. É muito simples, para muita gente é muito fácil ser crente. Eu digo que creio em Jesus, vou na igreja de vez em quando, mas olha, não quero saber dos outros. As pessoas são encrencas, viu, Deninho? As pessoas só complicam a vida da gente. Não é assim que muitos pensam. Pessoa dói, né? Eu lembro que eu já faz um tempo fiz uma palestra para um grupo de jovens, que eu falei assim, que as pessoas doem. As pessoas são como porco espinho. Esperta a gente. Né? E se você aproxima, para aproximar o porco espinho e a porquinha espinha, quando eles querem namorar, deve ser um trabalho, né, gente? Porque um espeta o outro, né? O que eles têm que fazer? Dá um jeitinho dos espinhos se cruzarem assim, ó. O que eu digo é que é difícil o relacionamento? É. Mas é a única maneira de nós transmitirmos graça. É nos aproximarmos do próximo. Então veja, este é um reino, o reino de Jesus Cristo, e aí crescer na graça é crescer também na transmissão da graça, como ele diz aqui, ó, servimos aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E eu cresço na graça quando você trabalha na minha vida, Rogério. Quando os seus dons, de alguma maneira, servem ao meu crescimento. Eu percebo Jesus quando você serve a Deus, servindo a mim. E assim deveria ser sempre entre nós, irmãos. A nossa fé, ela não é só um conjunto de conceitos sobre a vida. A nossa fé, ela é altamente prática. A nossa fé, ela se torna relevante, mais que relevante, ela se torna visível, factual, concreta, ela se torna um fato quando nós agimos. Tanto é que a Bíblia diz o seguinte, que não é pelo discurso que os conhecereis, é pelo fruto. É pelo fruto que nós somos conhecidos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como eu sei que eu tenho fé? É o que Tiago vai dizer. A fé sem obras é morta. Meu irmão, irmã, vamos pensar que a melhor consciência que podemos ter para com o reinado de Cristo é uma vida de serviços. Qualquer acomodação, qualquer situação em que a gente se afasta do serviço a Cristo, é doentio para a fé, faz mal para a fé. Bom, e na igreja é muito comum as pessoas se machucarem. Eu fiz tanto isso e, sei lá, não deu certo. Já viram isso, né? Já viram esse filme, esse roteiro? Funciona assim. A pessoa trabalha muito, canta no louvor. Aí um dia, esperando um elogio, alguém fez uma crítica. A partir de agora não vou cantar mais. Porque a gente canta, a gente serve, a gente vem até mais cedo para a igreja, a gente ensina. As pessoas não sabem quanto custa isso. Mas olha, só tem críticas para nós.
né? Então não vou mais. Se quiser, o pastor que vai cantar, já aquele que me criticou, né? O pastor que vai cantar, quero ver se ele consegue tocar o violão. A igreja vai ficar vazia se for o pastor tocando violão. Se for eu, vai ficar mesmo, né? Veja, essa pessoa, essa atitude é hipotética, quase não acontece, né? Uma coisa assim, acontece raramente nas igrejas, né? Isso é coisa que acontece aqui e acolá, assim, no Japão, na França só, né? Veja, essa é uma atitude não de uma consciência de serviço a Cristo. Porque é justamente onde há falhas, onde há humanidade caída, que eu preciso exercer a minha função de despenseiro da graça. Porque onde está abundante o pecado, precisa ser superabundante a graça. É onde nós precisamos atuar, é onde estão os pecadores, que estão em toda parte. E que não adianta a gente ir para um mosteiro. E que não adianta a gente subir numa torre de Santo Antão. Conhece a história de Santo Antão? Santo Antão era o santo que ia para o deserto. Não é piada não, Antão era o nome dele mesmo, né? Santo Antão era um santo que ia para o deserto e ele subia numa torre de pedra que ninguém sabia como é que ele chegava lá em cima, não sei nem se a história é verdadeira, e ficava em cima da pedra para não ter contato com as pessoas. Tá? Esse era aquele período dos cristãos eremitas. Então, irmãos, essa não é a receita bíblica. A receita bíblica é proximidade. Um bom exemplo disso você vai encontrar em Lucas, né, a história do bom samaritano. Qual era a diferença entre o bom samaritano e os outros homens? Hein, quem sabe? Qual era a diferença entre o bom samaritano e os demais homens? Ele se aproximou. Um passou, viu o outro lá, passou ao largo, o outro passou distante. O samaritano se aproximou-se. Então veja, o crescer na graça é crescer no amor. Se você ainda tem dificuldades para amar, para se aproximar, para dividir dom com as pessoas, para deixar-se usar por Deus para abençoar vidas, está faltando crescimento. E essa falta de crescimento, às vezes, não é falta de crescimento intelectual da palavra. É no coração. É de uma compreensão do serviço a Cristo. Foi o próprio Jesus que disse, olha, no meu reino, o maior é o que serve. Essa é a proposta do reino. Eu queria pegar alguns exemplos aqui. Vamos lá em Lucas. Lucas, ele trata de Jesus, o crescimento de Jesus. Eu acho muito interessante o modo como ele se referiu a Jesus no capítulo de número 2, no verso 52. Né? Quem achou aí? Pode ler? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. 3 instâncias de crescimento aí, né? Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Bom, crescimento em estatura, o que vocês acham que significa? Fisicamente. Ele deve ter ficado mais ou menos assim que nem eu, né? Gigante assim. Né? Crescimento de sabedoria. O que vocês acham que é? Conhecimento, capacidade de conhecer coisas. Ele estava lá entre os doutores da lei, eles estavam fazendo perguntas e ele dava respostas. Jesus também aprendeu coisas. É que a gente tem uma dimensão de Jesus tão divino, tão divinizada, né? A gente pega a doutrina de Cristo, Deus, né? Do homem Deus,
e pensa que ele é só a natureza divina. Esquece que ele também é natureza humana. E como homem, na mente humana de Cristo, ele teve de aprender. Você acha que isso é uma heresia, gente? Você acha que Jesus sabia tudo quando era pequeno? Mas a Bíblia fala que ele não frequentou, então escola. A Bíblia fala? Onde que a Bíblia fala isso? O que dá para entender é isso. Ah, pronto. Quem Mas não- tinha escola naquela época? Quem é que estudou o pé de Gamaliel? E onde que era essa escola? Depois dele, era Depois? Paulo que estudou. Foi Paulo. Mas onde que era que Gamaliel dava aula? A escola da época era a sinagoga. Jesus frequentou a sinagoga, gente? Hein? Acho que foi. Ele não foi na sinagoga de Nazaré, onde ele leu o livro. Agora, Jesus aprendeu. A mente humana de Jesus precisou aprender. Então ele crescia em sabedoria. Jesus não nasceu gigante, ele crescia em estatura. O que mais que ele crescia? Em graça. E o que significa crescer em graça? Eu já sei o que não significa, então. Ou, aparentemente, né? Não significa crescer fisicamente. Se está ali, não significa crescer em conhecimento. Significa crescer em quê? Em relacionamentos. Em dispensar graça. Em ser alguém capaz de aproximar-se de outras pessoas e abençoar vidas. Crescer em graça é crescer numa disposição para o próximo, numa disposição para servir, numa disposição para agradar a Deus através de servir. E foi o que Jesus mais fez. Quando Jesus precisou deixar um exemplo para as pessoas seguirem, ele lavou os pés dos apóstolos. Foi a única vez que ele falou assim: do jeito que eu fiz, vocês devem fazer. Ele nunca disse para os apóstolos: do jeito que eu orei, vocês devem orar. Ele falou: vós orareis assim. Mas ele nunca falou: subam no monte que nem eu faço. Orem tantas horas que nem eu faço. Mas quando ele lavou os pés dos apóstolos, ele falou: do jeito que eu fiz, vocês têm que fazer isso uns aos outros. Serviço. Para mim, essa segunda dimensão do crescimento da graça, ela completa a consciência, que é a primeira dimensão. Que é assim, à medida que eu tenho consciência, eu naturalmente começo a servir. Porque afinal, o meu rei espera isso de mim. O meu rei espera que eu sirva ao meu próximo. Abra em João, capítulo 13. Irmão, se tiverem perguntas, por favor, tá? Apesar de hoje ter sido um dia bem cansativo, eu ainda estou com alguma sobra de raciocínio para hoje. Tá? Vocês fiquem à vontade. João, capítulo de número 13. Versos de número 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, assim, então como dispenseiros da graça, nós dispensamos amor uns para com os outros, porque nós servimos a Cristo. E é assim que a gente é conhecido como discípulo do Senhor. Quando nós vivemos graciosamente, mostrando graça, a graça que nos é dada, nós repartimos. Então, essa dinâmica da vida do cristão, ela tem que ser uma luta para a gente buscar. Por quê? Porque nós temos uma natureza, vou desenhar aqui de novo o nosso personagem, nós temos uma natureza a viver para o ego. Vivermos para nós mesmos. Nós buscamos aquilo que é vantajoso para nós.
Nós nos dispomos com mais facilidade para aquilo que nos beneficia. São os nossos gostos. Já percebeu como tem gente que só quer fazer o que quer? Que não aceita fazer nada que não seja do seu próprio agrado? Que não tem disposição, não quero, está tarde, estou cansado. É comum. E nós todos temos essa predisposição a pensarmos em nós mesmos antes que no outro, gente. Então vem aqui a grande luta de pensar em Cristo, no reino de Cristo, no nosso compromisso com Ele, antes de no nosso compromisso com Cristo, conosco mesmo. Daí vem aquelas expressões de Jesus: negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Ninguém pode seguir a Jesus se não tiver aprendido a dizer não para si mesmo. E esse é um processo mental importante, que você tem que se conscientizar. Então, faça algumas avaliações. Se as suas escolhas estão sempre muito baseadas no seu gosto pessoal. Lógico, pastor, mas eu não vou comer, amanhã eu não vou comer um almoço que eu não gosto só porque eu tenho que comer uma coisa que eu não gosto. Não é isso, né? Você entendeu? Mas, por exemplo, só um minutinho. Imagine que você, uma situação limite. Imagine que uma pessoa amanhã te convide para ir almoçar na casa dela e ela quer muito falar com você, mas você não quer ir porque a casa dela é longe. É uma situação limite. E você despreza a possibilidade de ajudar alguém porque isso vai trazer um transtorno para você. Se as suas escolhas sempre são assim, a premissa básica é você, depois o outro, pode ser que você precise repensar. Você precisa refazer. Talvez Cristo não esteja sendo tão determinante para sufocar o seu ego. E na verdade, quando Cristo é determinante, Ele não sufoca o ego. Ele coloca o ego no lugar em que deve estar. Então Ele diz assim: perca a tua vida para ganhá-la. Deu para entender? Para ganhar um sentido novo para si mesmo. Quando a gente aprende a viver esse ritmo da vontade de Deus acima da nossa, a gente ganha um novo significado do que, para que servimos. Nesse modelo egocêntrico, o mundo me serve, né? As pessoas servem para mim, ou para me servir. No modelo contrário, eu sou uma pessoa importante nesse contexto, porque eu existo para servir. Fala, irmão Adalto. Com relação a gente amar o inimigo, que é muito difícil, né? Mas Jesus deu uma lição em uma das partes, quando Judas veio entregar Jesus, ele disse o seguinte: amigo, o que buscar? Quer dizer, humanamente, a gente poderia dizer: eu sou traidor, e mais alguma coisa. Não é mesmo? Podia não posso, né? Deus, posso falar, né? É mesmo? E Jesus seu o que buscar? traidor, safado, mercenário. Isso porque a gente é crente, né? Você traiu, você me traiu, você me enganou, Judas. Olha, veja, é uma disposição diferente do nosso mundo. Isso não vai ser fácil para nós. Pode ser fácil uma vez, pode ser fácil a segunda. Uma hora vai ser difícil. Uma hora vai ser uma pessoa que te chateou tanto que você precisa engolir a seco o ego. O ego desce assim, né? Eu tinha um professor que falou assim, que ser pastor, olha, como é que é? Não é lema, como é que a gente fala? Ditado.
Ditado do meu professor. Tinha uma matéria no seminário que chamava hiperetologia. E o professor de hiperetologia, um ancião, né, um pastor já mais experiente, ele falava: ser pastor é aprender a arte de engolir sapo. De perna aberta. Ele disse assim. Né? Tem pessoas, tem momentos em que agir cristocentricamente com amor vai doer. Primeiro porque eu tenho que pensar e me humilhar e me permitir passar pelo vale da humilhação, como Cristo passou. E só quem tem a mente transformada faz, sem reclamar. Há galardão nisto. Há galardão. Mas nem sempre ele é imediato. Porque tem gente que fala assim: não, eu vou sofrer agora, porque amanhã de manhã, Senhor, o choro dura uma noite, né? No outro dia vai estar tudo certo. Aí acorda cedo, continua a humilhação. Mas é necessário, se queremos servir a Cristo. Eu às vezes fico pensando que assim, há entre nós crentes pessoas com um discurso belíssimo, mas com uma prática péssima. Consegue humilhar o próximo, viver, sabe, tentando pôr as pessoas para baixo. Você se sente bem com isso? Não sei como é que funciona. Isso não é pensar cristocentricamente. Pensar cristocentricamente, vamos ver como é que Paulo fala sobre isso em Filipenses? Irmão, vocês estão tão quietinhos, eu não gosto quando vocês ficam assim quietinhos, né? Parece que vocês não estão entendendo, né? Eu quero que vocês se manifestem. Senão eu vou pedir as manifestações de vocês, vou dar uma forçadinha, né? Vamos lá. Alguém leia aí para nós? Capítulo 2 de Filipenses, verso de número 4. Só como amostragem. Há outros versos aí, mas o 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Veja, se você vive interessado só nas suas coisas, só no que você quer, só em ser agradado, você não se dispõe a pensar no outro, tem coisa errada, não está combinando. Quando o apóstolo ele vem e dá esta exortação, você tem que lembrar que antes ele disse lá no verso 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Dessa proposta da boa nova que é servir em amor. Então não tenha só o que é seu na sua mente, mas o que é do outro. Permita-se pensar no bem do outro. Irmão, então este exercício, eu não consigo desenhar para o outro lado, vou tentar, tá? Olha como fica feio. Este exercício de graça funciona assim. Eu me permito tratar e dispensar graça para com o meu irmão, para com o meu próximo, meu irmão. O meu irmão, por causa da obra de graça que eu faço, ele começa a pensar cristocentricamente. E ele cresce. E o crescimento dele é graça para mim. Por que é graça para mim? Porque ao perceber na minha mente que ele cresceu porque eu agi, eu fortaleço o meu agir. Dá para entender isso? Vou usar um exemplo concreto. Eu estou aqui dando aulas tal, e estou tentando ensinar, ou qualquer professor de escola dominical, e lá na frente encontra uma pessoa que mostra que aprendeu. Não tem ideia de como isso fortalece a minha esperança. Helder, você que dá aula lá de catecúmenos, né, Helder? De vez em quando os alunos aprendem também, né, Helder? Os alunos de catecúmenos aprendem também, né?
Quando os alunos aprendem, que mostram que aprenderam, não dá uma alegria. Não fortalece o meu sentimento de serviço? Você está... Alguém aqui é professor? Fátima, a Ivone também é professora, né, Ivone? Vocês ensinam lá os alunos. Fátima ensina matemática. O que você está ensinando agora lá, Fátima? Para que série que você dá aula? Sexta série. Está ensinando o quê? Expressão numérica? Equação. E é difícil para os alunos, né, equação, né? Mas tem aluno que aprende, não tem, Fátima? Então os meninos ficam bons de equação, né? Não tem uns que no final do ano estão melhor que a professora, não? Aí você fica triste porque eles estão melhores que você? Como é que você fica? Isso te anima a dar mais aulas? Veja, esse é o processo da graça, na minha opinião. Quando eu dispenso graça e ela age na vida do outro, ela retorna. Retorna em termos não de uma coisa que eu tenha ganhado, mas que o outro ganhou, gente. É a alegria de ver o outro mais feliz em Deus. É a alegria de ver o outro, o meu próximo, a quem eu ministro graça, servindo melhor a Deus. Isso alegra a Deus, e a alegria do Senhor é a minha força. Então, esse ciclo, ele é totalmente diferente do ciclo egocêntrico, em que eu me alegro muito mais porque eu sei mais que os outros. Eu sei mais que todo mundo? Então, já que eu sei mais que todo mundo, assim que é bom. Não quero ninguém sabendo mais que eu, não, hein? Ninguém me corrija, por favor. Se a pessoa começar a me corrigir, eu já vou mandar para fora da igreja. Os presbíteros, por favor, qualquer pessoa que quiser saber mais que o pastor aqui na igreja, não pode, porque o pastor tem que saber mais. Mas, de repente, aparece aí um irmão, estudante da palavra, que sabe refletir, e que está disposto a contribuir com todos. Veja como são diferentes os modelos egocêntricos e o modelo centrado em Cristo. Para mim isso é crescer na graça. É crescer na graça de forma prática, na disposição de servir. Há um exemplo bíblico que eu acho lindo. É o exemplo de Barnabé e Paulo. Já viram o exemplo de Barnabé e Paulo? Conhece a história de Barnabé e Paulo, gente? Conhece ou não? Não, já vi que não. Ninguém falou conhece? Um ou outro conhece. É o seguinte, Paulo era perseguidor da igreja, certo? Paulo se converteu, certo? Mas todo mundo tinha medo de Paulo, certo? E aí? Será que ele se converteu mesmo? Será que ele não está fingindo e vai prender a gente, vai matar a gente? O que será que vai acontecer? Então, Paulo, ele é conduzido por um homem chamado Barnabé. Paulo, olha só, onde que eu vou encontrar aqui? Deixa eu ver. Capítulo 9 de Paulo, a conversão dele. Alguém lê pra gente capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Desculpa, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, Paulo se converteu e já começou a pregar. Os judeus estão ficando, o que está acontecendo? Paulo não era o Paulo, o que está acontecendo? Não, Saulo, né? Não era o Saulo, tal, o que está acontecendo? Então, eles tentaram, falaram assim, peraí, esse Saulo aí ficou doido, vamos matar esse homem, porque ele está fazendo agora coisa errada. Tentaram matar Saulo, Saulo correu de lá, né, da cidade de Damasco. Vocês sabem aquela cena que põe ele dentro de um cesto, desce da muralha para ele poder fugir, ok? Olha só o que diz o verso de número 26. 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, a temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Aí o outro lado, os judeus não gostam de Paulo porque Paulo mudou de time. Os cristãos não gostam de Paulo porque Paulo era do outro time. E agora? Né?
Tinha que achar um homem bom. Tinha que achar um homem capaz de amar Saulo. Quem foi que encontraram? Barnabé. Leia aí o verso 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho. E este lhe falara, como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então Barnabé se aproxima de Paulo, conhece Paulo, começa a conviver com Paulo e possivelmente a ensinar coisas a Paulo. Quem sabe foi Barnabé que aconselhou: Paulo, menos agora, Paulo, agora menos, Paulo. Não seja assim. Eu não sei como é que foi que Barnabé agiu em relação a Paulo, mas o que eu sei é que Barnabé cuidou de Paulo. Capítulo de número 13. Eles vão fazer a primeira viagem missionária, os dois, ok? Olha lá o verso de número 2, vai dizer assim. Capítulo 13, verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, quem? Barnabé e Saulo. Muito bem, muito bem. E eles saíram, foram para a obra missionária. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo. Só onde tem mais o nome deles aqui. Acha o nome deles de novo aí, gente. Vocês passam o olho aí, acha o nome deles. Aqui, verso 7 do capítulo 13. O que diz aí? O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente, este, tendo chamado Barnabé e Saulo. Chamou quem, gente? Barnabé e Saulo diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Então eles pegaram Barnabé e Saulo e despediram para a obra missionária. E agora o procônsul chamou Barnabé e Saulo novamente. Não é isso? Onde mais? Acho o nome deles dois. Oi? 44? 43? Ah, mas o 43 já é depois do que eu quero. Eu quero mais um antes disso. E vocês acham mais um? Porque justamente no 44, no 43, que eu quero mostrar para vocês uma coisa diferente. Vamos lá, vai, pra gente ganhar tempo. Lá no 43, assim, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram quem? Qual é a diferença? Tem. A ordem. No início, nós temos sempre Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. E agora parece que o crescimento de Paulo começa a ficar mais evidente. E daqui em diante o texto vai usar Paulo e Barnabé. Depois você pode conferir. Eles usavam também Saulo, né? Saulo. Mas é porque um pouquinho antes ele também era chamado Paulo, né? Vê aí o verso 9 do capítulo 13. Ele também era chamado Paulo. Verso 9 do capítulo 13, eu acho que ele informa isso. O que eu quero mostrar com isso? A capacidade deste homem chamado Barnabé de se aproximar, de dar graça, demonstrar graça, e depois permitir com que a graça fizesse Paulo crescer. Sem mágoa. Eu ensinei tudo que esse menino sabe. Agora ele está todo topetudo aí. Agora onde eu vou, eles nem falam mais meu nome, só falam o nome dele. Né? Não, o Fábio outro dia nem era diácono. Agora já é diácono, é o presidente da junta diaconal. Vê se pode. Ah, não, é muito novo para ser o presidente da junta diaconal. Daqui um pouco já quer ser presbítero, já vai ser presbítero como é que fala? Vice-presidente do conselho. Não, não pode. Barnabé não tinha isso. Barnabé era um dispensador de graça. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre,
também chamado de José das Consolações, cheio de fervor e fé, homem de Deus. É importante você ser um dispenseiro da graça. Mas para isso você tem que crescer na graça. Você tem que dispor-se a pensar como Cristo pensou. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, porque Ele se fez carne, Ele habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade. Oi. De João Batista. Capacidade de João Batista de chegar. João Batista era tão importante e tinha gente que achava que ele era mais importante que Jesus. Mesmo depois da ressurreição de Jesus, ainda tinha gente. E até os dias de hoje ainda tem. Quem acha que João Batista que era o Cristo. Eu assisti esses dias aí na History Channel. É um canal de história. Não sei se vocês gostam. É um canal que conta histórias. Às vezes conta histórias bíblicas. E conta a história do desenvolvimento de algumas seitas. Existe até os dias de hoje, né, pessoas que acham que o verdadeiro Cristo era João Batista e que Jesus tomou o lugar dele. Mas João Batista disse assim, importa que ele cresça e eu diminua. E Jesus falou de João Batista, nascido de mulher, não houve nenhum igual a João Batista. Irmão, a proposta para a Igreja de Cristo é um modelo de vida centrado em Cristo, que faz, por meio desta consciência de Cristo, faz eu ser dispenseiro da graça. Crescer na graça é necessário. Fica aqui essa palavra, é necessário. Não é só uma possibilidade a mais, um plus. Não, é necessário. Principalmente quanto mais o dia se aproxima. Porque quanto mais próximo do fim, mais eu vou precisar de vocês e vocês de mim. Mais iremos precisar uns dos outros. É por isso que a Bíblia insiste tanto na unidade da igreja. Por isso, nós temos de ser a família da fé. E por isso temos de nos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Tem gente que acha que isso aqui é só se for para ensinar. Não. Serviço também. Você é uma pessoa que tem um dom do socorro. Você talvez não saiba pregar, talvez você não tenha tanta inclinação para um ensino, mas você sabe chorar com os que choram. Isso você sabe fazer. Você sabe se aproximar de alguém que está sofrendo e falar para ele, meu irmão, estou aqui do seu lado, não falo nada, mas eu estou do seu lado. Você sabe fazer companhia, você sabe sentir a dor do outro e permitir com que ele seja consolado só na sua companhia. Imagine que você se aproxima de alguém que está transtornado por algum problema que está passando, mas você é capaz de chegar, abençoar a vida daquele irmão com a sua presença. Você é capaz, sei lá, de lavar uma louça para alguém que está doente, para evitar que essa pessoa levante. E esta pessoa, por causa da sua generosidade, por causa da sua ação graciosa, ela louva a Deus pelo que você faz. Ela entende que Deus está cuidando dela. Isso é agir com graça. Porque alguém cresce quando eu faço o bem. Eu já dei aula aqui sobre o princípio básico do diaconato. Eu acredito que os diáconos trabalham para que a palavra cresça. Então esse é o princípio de Atos dos Apóstolos. Nós não podemos nos afastar da palavra. Então alguém tem que fazer esse serviço. E os diáconos faziam aquele serviço para que a palavra fosse pregada. Esse é um serviço que traz graça para a igreja. Enquanto nós estamos aqui aprendendo a palavra, um diácono está à porta. Quem que é hoje? Com o pé inchado.
correndo o risco de ter que sair daqui para o médico, agindo com graça na sua vida. E às vezes a gente sai daqui e não fala nem obrigado, né? Não fala nem obrigado. Às vezes o professor de escola dominical passa a semana inteira com a semana atribulada. A gente senta no banco para ouvir a aula e acha ruim, porque ele não está muito bem preparado. Tudo bem, eu acho que ele tem que se preparar melhor. Mas a gente não é capaz de agir com graça. É porque somos meninos na graça. Mas nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer e muito. E quando crescermos, você lá na sua família, em casa, você chega em casa, está tudo arrumadinho, seja você ele ou seja você ela. Está arrumadinho, alguém fez, alguém trabalhou, alguém agiu com graça, agora é a sua vez de retribuir, é uns aos outros. Nós pais temos que aprender a ser graciosos para com nossos filhos, e os filhos precisam ser graciosos para com os pais. Eu tenho filho que acha que é obrigação do pai. E é mesmo. Algumas coisas são. Mas, agir com graça é como a Bíblia manda, honrar pai e mãe. Entendeu? Esse é um modelo de vida. É um modelo de vida que faz muito bem. E esse modelo é uma fuga do modelo do mundo que é egocêntrico. Mas não é que é uma fuga de um modelo, é o retorno para o modelo correto. Porque o mundo egocêntrico será julgado pelo nosso Cristo. O nosso Cristo julgará esse mundo que vive para si mesmo. Mas aqueles que viveram para Cristo, felizes serão. Eu quero convidá-los a fazer essa reflexão com mais profundidade, com mais... pensar mesmo. Abra a Bíblia, quando você estiver estudando a Bíblia. Abre e pense com seriedade sobre isso. Pense com seriedade que você não pode brincar com Deus. Que você não pode fazer de conta que Cristo não está lá e que Cristo não está aqui. E que fazer isso é o que a Bíblia diz, né? Viver como se ele não existisse, é o que a Bíblia chama de loucura. Leia o Salmo 2 e tome a sua impressão do que o Salmo 2 diz, um dos salmos mais importantes na relação com Cristo. Então só reflita melhor, pense direito. E aí o que você pode fazer? A minha percepção é que nós podemos colocar as coisas no lugar, em todas as áreas da nossa vida. O nosso casamento, a nossa relação com as pessoas mais próximas, a nossa relação com a igreja, a nossa relação com a sociedade no geral, e até conosco mesmo, com aquilo que nós achamos que é o melhor para nós. E se você fizer isso com a Bíblia aberta, olhando os textos e buscando, você entrará num novo modelo de vida. Um modelo que agrada a Deus. Ok? Alguma pergunta, irmãos? A partir da semana que vem, se estivermos vivos, se Cristo não voltar, se eu estiver por aqui, nós vamos começar um estudo no livro de Apocalipse, tá bom? Não esperem um estudo exaustivo, versículo por versículo, letra por letra. Vamos fazer um trabalho um pouco mais de entendimento geral do texto. Porque eu sei que vai aparecer alguém pensando, pastor, me fala, por que tem 10 chifres? Por que não são 8? E eu falei, irmão, tá achando chifre em cabeça de besta aí. Não, nós vamos fazer um estudo mais de entendimento do texto. Eu vou explicar por que tem que ser assim, por que é melhor ler Apocalipse assim. Se você ler Apocalipse, você está falando, deixa eu ver, essa besta tem 10 chifres, a outra tem 5, por que uma tem cabeça de leão? O que significa? Nós vamos precisar
de mais ou menos uns 10 anos para poder ver tudo isso. Nós vamos tentar fazer um estudo muito mais para você se edificar quando você lê Apocalipse. Para você ler o texto e não ficar achando curiosidades. Então não será um curso de curiosidades no livro de Apocalipse. Será um curso de estudo da estrutura do livro, para eu poder ler o livro e aprender dele, tá bom? Quem está na minha sala de aula de domingo vai aprender 2 vezes e meia. Porque de domingo eu vou fazer um curso um pouco mais, com alguns detalhes a mais, diferente do de quarta-feira, tá bom? Porque senão os alunos não vêm de domingo, né? Tem que dar alguma coisa diferente para eles. Tá bom, irmãos? Seu Adalto, o senhor vai cantar mesmo? Vai lá, então vamos louvar o Senhor com o irmão. Pode ser aqui mesmo, não precisa ir na capela, não. Deixa eu sentar. Quer usar o microfone, senhor? Solta bem devagar. Olha lá. Confira, fica assim mesmo. Presta atenção aqui. Quando o Jordão passamos unidos e entramos no céu, veremos lá como a areia da praia os gemidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Lá da margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu como está, e prostrada
a seus pés adoramos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Amém, Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, concede-nos a vida que há em Cristo, por meio de uma mente restaurada, um coração pronto para te servir. Inclina-nos a ti, Senhor. Permita-nos, ó Deus eterno, sermos tão cheios do Espírito Santo a ponto de pensarmos nas coisas lá do alto e agirmos, ó Pai, como servos do Senhor. Conceda-nos um tempo de reflexão sobre estas coisas para que repensemos as estruturas do nosso agir, a fim de que, ó Deus eterno, por meio de nossas ações, Cristo seja transmitido às pessoas e a graça dele alcance pessoas. Abençoe nossos irmãos enfermos, aqueles que precisam, ó Deus, do consolo e do conforto do Senhor. Que haja graça em nosso meio para dividir com estes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Obrigado, Esdras. Esdras, você me surpreendeu, viu? A voz bonita, né? Gostei. Não é, gente? Seu Adalto tira o tom lá em cima, difícil a gente cantar, mas ele cantou, consegue cantar. Muito bem. Né? Irmãos, nós temos avisos desse fim de semana. Estão passando lá? O Juventude em Ação, sábado, dia 1 de setembro, às 19 horas. Irmãos, eu faço aí um apelo, você vir, mas você também trazer outras pessoas, tá bom? Mais algum aviso? Que horas vai ser o Juventude em Ação? Às 19? 19 horas, tá bom? 19 horas. Mais algum aviso? Não? Eu quero pedir a vocês que... reunião de liderança, sábado, né? Nós temos aí uma reunião de liderança, esperamos produzir material para a gente já começar a pensar o ano que vem, tá bom? Já pensar não em atividades propriamente dito, mas pelo menos na filosofia de trabalho para os próximos anos, tá bom? Quero pedir a vocês que orem. No próximo domingo será também, além da Santa Ceia que vai ter, nós teremos aqui a presença de uma senhora, que ela é uma das fundadoras da igreja. Se ela tiver com saúde, ela virá. Uma senhora chamada Ana, lá da igreja do Brás, né? Que ela é amiga da Dona Janete. A Dona Janete falou da igreja para ela e ela quer muito vir aqui. E é uma das fundadoras. Diz que é tão fundadora que é daquelas que frequentou a igreja fora desse terreno, em outros lugares, né? Não sei se na Praça Sampaio Vidal ou na Rua Saigon. Então, queria que você viesse para a gente orar com essa irmã e orar por todos aqueles que fizeram parte da história. E domingo também será a posse, né, de 2 diáconos, o Manuel e o Sidney, e se tudo der certo, não é não? É dia 2, não é domingo? Eu não estou falando domingo não? Domingo, então é dia 2, domingo. Então faz assim, não faz assim não, tá? Senão vocês me deixam doido. Tá bom? E também, se tudo der certo, do presbítero José Ribeiro. Tá bom? Irmãos, é isso. Que Deus abençoe vocês. Bom descanso para todos. Foi muito bom ver vocês. Orem por mim, que amanhã, mais uma vez, tem um dia inteiro de estudos lá, por causa da questão do mestrado, que está a fase do gargalo. Tá bom? Muito obrigado por tudo.